desse atentado contra a vida do Donald Trump que aconteceu no evento em Washington ontem. Primeiro ponto. É curioso como você não vê nenhuma tentativa de assassinato contra líderes de esquerda. Kamala Harris, Biden, Barack Obama, Lula. É impressionante como todas as tentativas de assassinato políticos são sempre contra líderes, presidentes da direita. Mas a esquerda é a ideologia do amor e da democracia. A imprensa agora vai esconder com todas as forças a intenção ideológica desse assassino. Mas já veio à tona, a internet já resgatou os fatos e dados sobre essa pessoa, daí ao final do vídeo você vai me falar se ele era apenas um louco qualquer ou mais um militante esquerdista que acha que para salvar o mundo tem que exterminar aqueles que pensam diferente. Um vídeo da segurança interna do hotel onde estava tendo o evento, que o Donald Trump participou, mostra, tirar o áudio aqui, mostra ele passando correndo, aqui é ele, passando correndo entre os seguranças do evento do Donald Trump, aqui eu acho que eles erraram feio, como que eles deixaram esse cara passar, mas um outro segurança já começa a tirar contra ele, por sorte não acerta. O cara estava determinado a ser uma espécie de kamikaze. Você pode ver no vídeo que ele não estava nem se preocupando com a própria segurança dele, se ele ia sair dali vivo ou morto. Ele estava determinado a ser um kamikaze. A intenção era atravessar todas as camadas de segurança até chegar próximo do Donald Trump e efetuar um disparo. Ele efetuou entre 5 a 8 disparos. Vamos para o próximo vídeo. Aqui mostra o momento em que perceberam os disparos acontecendo no corredor do lado de onde estava tendo esse evento com a imprensa. Aqui eles já estão tirando o Donald Trump do palco. Porque aqui chama atenção em alguns detalhes aqui. Primeiro, a demora que teve o J.D. Vance, que é o vice-presidente, para retirar do palco muito mais rápido que o próprio presidente Trump. Ele ficou alguns segundos ali ainda exposto, mas a segurança dos vice-presidentes foi muito mais rápida. O que chama atenção é o seguinte: quem é essa pessoa? Quem é esse assassino? O nome dele é Cole Allen. Primeiro ponto curioso, ele usa pronomes. Você não vê gente da direita, isso aqui é a coisa da extrema esquerda. Esse negócio de usar pronomes, ou deixar claro quais são os seus pronomes nas suas redes sociais, isso é um detalhe que somente a extrema esquerda usa. Ele é um professor, ele deixa bem claro, professor por nascimento. Ele ganhou o título de melhor professor em dezembro de 2024. Professor, gente. O cara que tentou assassinar o Donald Trump é um professor, é uma pessoa que cuida de educar as próximas gerações. E ele realmente acreditou que para o mundo ser melhor ele teria que assassinar o presidente dos Estados Unidos, um professor Cole Allen. Agora, será que ele é? Que a imprensa vai vir com esse papo de republicano de direita? Vamos lá. Nos Estados Unidos existe a cultura de fazer doações para partidos políticos. E é uma das melhores maneiras de você identificar se uma pessoa é direita ou esquerda é quando ela faz alguma doação. Certo? Temos aqui um comprovante de doação de Alan Cole, professor, doando $25 para... Pausa aí. Doando $25 para Harris para presidente. Doando $25 para a campanha da Kamala Harris em 13 de outubro de 2024. Ele doou para Kamala Harris. Ele é um professor que usa, que usa pronomes nas suas redes sociais. Aí eu te pergunto, esse cara é de esquerda ou é de direita? A imprensa está escondendo esses detalhes específicos. Ninguém da imprensa brasileira está falando do fato de que ele é um doador para a campanha da Kamala Harris. É curioso, né? A direita é radical, é violenta, mas sempre são esquerdistas que assassinam seus adversários, ou que tentam assassinar. Terceira tentativa de retirar a vida do presidente Donald Trump. O Bolsonaro levou uma facada. É curioso isso. Flávio Bolsonaro, tenha muito cuidado. Mas tenha muito cuidado, que Deus lhe proteja. Vamos orar pela proteção do Flávio Bolsonaro, porque o que ele está enfrentando não é só pessoas que pensam diferente, são psicopatas que acham que assassinar alguém é politicamente válido para salvar a humanidade, a democracia e para o amor poder voltar. Nós interrompemos a programação com essa imagem do jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca em Washington, porque há alguns minutos foi registrado, segundo testemunhas, foram registrados tiros dentro deste local em Washington, onde estava o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele foi retirado pela segurança da presidência americana, junto com o secretário de Estado, Marco Rubio, e também com o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance. Ainda não há informações exatas sobre o que aconteceu dentro deste local onde estava acontecendo o jantar. O jantar estava ocorrendo da noite desse sábado, para a gente se localizar no fuso horário. São 9h45 em Brasília, 8h45 em Washington. Nós seguimos vendo essa imagem ao vivo dessa multidão consternada dentro desse local em Washington, onde estava o presidente dos Estados Unidos. A informação que chega é que pelo menos não há nenhuma indicação de que haja feridos nesse incidente que aconteceu durante o jantar. Não temos ainda informações oficiais, tudo ainda no campo das primeiras informações. Então a notícia que chega é que o presidente americano Donald Trump foi retirado deste local onde acontece um jantar com correspondentes da Casa Branca. Agora, há poucos minutos, ele foi retirado pelo serviço secreto e estamos aguardando novas informações sobre o estado de saúde do presidente, do secretário de Estado e do vice-presidente dos Estados Unidos e o que exatamente aconteceu. Watch out!
Nobody go this way. That's good. Get it back quickly. Mark the one down here. Está sob custódia da polícia, e essa é a imagem do momento em que Trump é retirado pelo serviço secreto, é retirado para um abrigo para que fique em segurança após pelo menos 6 disparos de arma de fogo terem sido registrados e escutados pelas pessoas que estavam ali no local. Você vê nessa imagem, portanto, Trump está na mesa e no palco, juntamente com outras autoridades do governo norte-americano, e a gente vê a chegada rápida dos agentes do serviço secreto com as armas ali na mão. A gente vê essa imagem agora recuperada, portanto, o Trump parece que quando vai sair acaba caindo até no chão, é levantado pelos outros agentes. Alguns outros policiais vêm na frente com armas e com o fardamento, né, de combate para fazer uma espécie de escudo humano de proteção para que o presidente possa sair por essa parte de trás do palco, né, pelos fundos do palco, e consiga ir para um local seguro. O que nós temos de informação importante é que ele está bem, está em um abrigo na Casa Branca, está bem. Inclusive, Donald Trump publicou na Truth Social, que é o local onde ele se comunica com as pessoas pela internet. Ele escreveu: que noite. O serviço secreto e as forças policiais de Washington fizeram um trabalho fantástico. Agiram com rapidez e bravura. O atirador foi detido e eu recomendei que deixássemos o show continuar. Mas seguiremos inteiramente as orientações das forças policiais. Elas tomarão uma decisão em breve. Independentemente dessa decisão, a noite será muito diferente do planejado e simplesmente teremos que fazer tudo de novo. Essa nota assinada pelo presidente Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América, que acabou sendo retirado às pressas desse jantar após um atirador ter tentado invadir o evento, esse jantar com correspondentes, jornalistas. We're just seated over. I'm seated near one of the doors. People are chanting USA now. I don't know, I just heard like 4 huge knocks by this door. Everyone. I don't know who's safe now, but atiraram mais uma vez contra Donald Trump, sábado à noite dentro do hotel onde acontecia o jantar dos correspondentes da Casa Branca. Um homem armado com espingarda, pistola e várias facas rompeu o checkpoint da segurança, trocou tiros com os agentes federais, atingiu um agente do serviço secreto, o colete absorveu a bala, Trump foi escoltado para fora em segundos. É a terceira vez em menos de 2 anos. E aqui vem um detalhe que ainda ninguém te contou direito. Em menos de 24 horas, a mídia oficial do regime iraniano já está espalhando que o atentado foi armação. Foi um big show, uma encenação para inflar a popularidade do Trump. E eu vou te mostrar exatamente o que eles publicaram com nome e fonte daqui a alguns segundos. Fica comigo. Sábado, dia 25 de abril de 2026, em Washington, 8h36 da noite, no horário da costa leste, acontecia um jantar anual dos correspondentes da Casa Branca. Centenas de pessoas no salão, jornalistas, políticos, democratas e republicanos, celebridades, autoridades do governo. Era a primeira vez que Donald Trump comparecia a um evento como presidente. Ele estava na mesa principal ao lado de Melania Trump. No mesmo salão estavam o vice-presidente J. Vance, o diretor do FBI, o ministro da Saúde, o administrador da Agência Ambiental, o ministro da Segurança Interna, o procurador-geral em exercício, e aí entra em cena o Corey Thomas Allen, 31 anos, da Califórnia. Ele estava hospedado no mesmo hotel onde acontecia o evento. Em algum momento da noite, ele desceu para a área do evento, rompeu o checkpoint de seguranças, correu com uma espingarda, pistola e múltiplas facas. Correu na direção da porta principal do salão. Trump descreveu na coletiva de imprensa o que viu nas imagens. Ele estava correndo muito rápido e ele era rápido. Ele era um borrão na fita. Foram pelo menos 5 disparos no salão. Os jornalistas se jogaram embaixo das mesas. Um agente do serviço secreto foi atingido por uma bala disparada de curtíssima distância. A bala bateu no colete. O colete fez o trabalho dele. O agente continuou vivo. Trump foi escoltado em segundos, tropeçou no caminho e foi ajudado a se levantar e saiu andando. Trump foi levado direto para a Casa Branca e poucas horas depois deu uma coletiva na Casa Branca e olha só o que ele disse. Quando você é impactante, eles vão atrás de você. Quando você não é impactante, eles te deixam em paz. Minha impressão é que é um lobo solitário, um doente. São pessoas malucas e essas pessoas precisam ser tratadas. A tradução simples do que Trump disse. Trump não está dramatizando, ele transforma o ataque em capital político e segue em frente. Esse é o terceiro atentado contra Trump em menos de 2 anos. 3 vezes e ele continua de pé. Agora preste atenção em quem é o atirador, porque aqui que o caso fica diferente. Corey Allen não é um terrorista importado, não é um militante do Hamas, não é um operador da Guarda Revolucionária. É um americano da Califórnia, da elite acadêmica do país, graduado pelo Caltech em Engenharia Mecânica, mestrado em Ciência da Computação por uma universidade pública da Califórnia, trabalhava como professor de cursinho
Tasnim foi escolhido professor do mês pela própria empresa, desenvolvia jogos de computador no tempo livre, tinha cadastro também como eleitor, sem afiliação partidária, mas doou muito dinheiro para a campanha de Kamala Harris em outubro de 2024, sem ficha criminal, sem alerta, sem registro de extremismo, e aqui vem um ponto que muda tudo. Quando ele foi preso, segundo fontes da CBS e da NBC, ele disse a essa gente que queria atirar em pessoas da administração Trump. Não disse só Trump, disse pessoas da administração Trump. O alvo era amplo e ele estava hospedado no mesmo hotel onde várias autoridades do governo americano estavam reunidas no evento. E agora vem a parte mais importante, a parte que a grande mídia ocidental ainda não conectou. Menos de 24 horas depois do tiro em Washington, enquanto o FBI ainda fazia varredura na casa do atirador lá na Califórnia, a mídia oficial do regime iraniano já estava em campo com a narrativa pronta. A agência Tasnim, que tem ligação direta com a Guarda Revolucionária Iraniana, publicou matéria sugerindo que o atentado contra Trump foi armação, foi um big show para inflar a popularidade do presidente americano. Olha só o que a Tasnim escreveu, e isso está publicado, qualquer um pode conferir. Escreveu assim: nessa situação que deveria ser muito crítica e segura, Trump publica uma postagem que o mostra como um herói e corajoso, e ainda anuncia que está disposto a permanecer na cerimônia. Traduzindo para vocês, a Tasnim do Irã, que é o braço de comunicação da Guarda Revolucionária, está dizendo que o tiroteio foi encenado pelo próprio Trump, encenação. E por que isso é importante? Porque o mesmo regime iraniano que agora acusa Trump de armar o próprio atentado é o regime que tem histórico documentado de tentar eliminar Trump. Em março deste ano, de 2026, um cidadão paquistanês foi condenado em corte federal americana por planejar eliminar Trump em 2024, treinamento dado pela Guarda Revolucionária. Em paralelo, um agente identificado como Farhad foi formalmente acusado de tentar contratar pessoas dentro dos Estados Unidos para assassinar Trump antes das eleições de 2024. Mesma origem, Guarda Revolucionária. Esse é o histórico real, e é exatamente esse regime que agora, em menos de 24 horas, veio ao público dizer que o atentado de sábado foi armação americana. E mais, não terminou aí, gente. A propaganda iraniana foi um pouco mais longe dessa vez. A Tasnim também destacou um trecho específico de uma entrevista da porta-voz da Casa Branca, a Fox News, gravada antes do evento. Ela falava sobre o discurso que Trump iria fazer no jantar. Em inglês, ela disse que haveria alguns shots fired no salão durante a fala do presidente. Em português, a expressão tem duplo sentido. Pode ser tiros disparados e podem ser piadas pesadas. No contexto americano, no jantar dos correspondentes, é tradição o presidente fazer brincadeiras com os jornalistas. É isso que ela estava querendo dizer. É isso que ela estava antecipando, piadas afiadas no discurso. Mas a propaganda iraniana pegou esse trecho fora do contexto e está apresentando como se fosse uma confissão. Como se a porta-voz da Casa Branca tivesse anunciado tiros antes do tiroteio acontecer. O mundo das conspirações agora deve estar já rolando isso aí muito forte. Esse aí é o nível, cá pra nós, gente. A minha leitura de verdade do que está acontecendo aqui em jogo, a primeira coisa, o regime iraniano sabe perfeitamente que Trump enfraquecido é vital para a sobrevivência do regime. Trump é hoje o único líder ocidental que coloca pressão real sobre a Guarda Revolucionária. É o único que mantém o bloqueio naval ativo nos portos iranianos. É o único que tira da imunidade os adversários do Estado de Israel. Se Trump cair, o eixo inimigo respira. Ponto final. A segunda coisa, o atentado em Washington não é um evento isolado. Aconteceu na mesma noite em que Trump cancelou a delegação americana que iria ao Paquistão negociar com o Irã. Não estou afirmando que houve aqui coordenação, eu repito, isso aqui é uma hipótese, uma linha de leitura, não é fato confirmado, mas a sincronia é grande demais para ser ignorada. Coincidência? Muito difícil. E a velocidade com que a propaganda iraniana entrou em ação confirma uma coisa: o regime estava preparado para explorar qualquer fissura em terra nos Estados Unidos. A terceira coisa, Colin Allen é o vetor americano, o cara que atirou no Trump. A Tasnim é o vetor externo. Os dois operam no mesmo objetivo: enfraquecer o presidente. Um age com bala, o outro age com narrativa. E quando você junta os dois lados, fica claro o que está em jogo. Não é só sobre um atirador isolado em Washington, é sobre uma guerra de narrativas que começa antes do tiro e continua bem depois do tiro. Nas próximas 48 horas, o resultado da varredura digital do FBI, telefone, computador, conversas em aplicativos, e é aqui que se descobre se ele agiu sozinho ou se alguém soprou. E na próxima semana, a decisão do procurador federal entre acusação comum e acusação de terrorismo doméstico. Esse status muda completamente o tratamento jurídico desse caso. E a minha vida, como sempre falo aqui, os dias vão dizer. Eu estou aqui acompanhando cada movimento, cada coletiva, cada postagem. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo, manda no grupo da família, porque a grande mídia não junta as peças dessa forma. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até